beleza? Vamos para o próximo, eu vou aproveitar o gráfico, viu que eu já limpei ele. Nós vamos falar agora do exercício 3. E depois aí eu vou fazer um comentário acerca dos outros exercícios utilizando esse próprio gráfico, esse próprio diagrama de solubilidade. No exercício 3, ele vai perguntar a nós, no item A, no item B, C, uma interpretação superficial, mas interessante do gráfico. Qual o soluto mais solúvel a 20 graus Celsius? Pessoal, toda vez que eu estiver analisando, então a 20 graus Celsius, qual desses solutos? A, B ou C é mais solúvel? É mais solúvel quem tem o maior coeficiente de solubilidade, tá? Então, na letra A, por exemplo, é mais solúvel quem tem o maior coeficiente de solubilidade. No caso, quem é a 20 graus Celsius o mais solúvel? A 20 graus Celsius é a substância C. Veja que essa afirmação não é verdadeira no caso de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, aqui ó, nós vamos ter C tendo a menor solubilidade, enquanto quem vai ter a maior solubilidade a 100 graus Celsius vai ser a substância ou material A. Tá? E aí vem então ó, as perguntas. Qual o soluto menos solúvel? Menos solúvel é o inverso do que a gente acabou de comentar agora. Ele vai ter o menor coeficiente de solubilidade naquela temperatura solicitada. Qual o soluto mais solúvel a 90 graus Celsius? Mesma ideia que nós já executamos na primeira parte. Em qual temperatura a solubilidade dos solutos A e B são iguais? Essa aqui eu vou comentar com vocês, é interessante. Quando eu tenho aqui um gráfico e eu tenho as curvas de solubilidades de A, de B e também de C, o ponto onde a solubilidade será a mesma para dois materiais ou para os três vai ser o ponto onde as retas se cruzam. Então, falando em A e B, em que momento a solubilidade dos dois vai ser igual? Vai ser aqui, ó, quando for a 80 graus Celsius. E essa solubilidade vai ser igual a quanto? Quanto que eu vou poder solubilizar tanto de A quanto de B? 80 gramas para cada 100 gramas de água. Certo? Então, se você está acompanhando o gráfico, a montagem do que está acontecendo aí, é isso. Fica fácil você estar entendendo. Quando que as duas substâncias terão a mesma solubilidade, analisando o gráfico de coeficiente de solubilidade? Quando as duas retas, tanto da substância, as duas curvas, a substância A e B, se encontrarem. E aí você vai poder então resolver para mim, responder a letra E e a letra F, que também fazem perguntas semelhantes. Pessoal, aproveitando o gráfico, você veja que eu há pouco usei desse daqui, aproveitando esse gráfico que está aqui, eu quero indicar com vocês a questão que nós já havíamos conversado sobre quando a dissolução é endotérmica e quando a dissolução é exotérmica. Numa dissolução, eu vou colocar aqui numa cor diferente, numa dissolução endotérmica, o que quer dizer a palavra endo? Quer dizer para dentro, trazer, absorver. Ela absorve calor. E para absorver calor é necessário o quê? Aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, nós fornecemos esse calor que a dissolução endotérmica precisa absorver. E aí favorecemos o quê? Aumentamos a solubilidade. Então, quando aumenta a temperatura, e esse aumento da temperatura provoca um aumento da solubilidade, nós temos uma dissolução endotérmica. No gráfico, isso vai ficar assim, ó, solubilidade, temperatura. Aumento da temperatura, aumenta a solubilidade. Aumento da temperatura, aumento da solubilidade. Nós vamos ter uma reta crescente, tá? Então sempre vai ser uma função crescente. Já numa dissolução exotérmica, e aqui eu vou fazer um gap, numa dissolução
exotérmica, o que acontece? Né? Exotérmico, a palavra vai falar o quê? Em vez dela absorver, ela libera calor. Tá? E para liberar calor, para favorecer essa liberação de calor, nós temos que diminuir a temperatura. Então, quando eu verifico que no aumento da temperatura a solubilidade está caindo, está diminuindo, eu vou ter então uma dissolução exotérmica. E o que quer dizer isso? Como é que aparenta isso no gráfico? Um gráfico decrescente. Tá? Então, a função decrescente. Se nós formos aqui classificar, nós vamos ter uma substância, por exemplo, C, como sendo exo. Por quê? Está aumentando a temperatura, mas está diminuindo a solubilidade. Já as substâncias A e B, como endo. Por quê? Está aumentando a temperatura e está aumentando a solubilidade. Pessoal, foi um prazer. Tá aí as dicas para os exercícios seguintes. A partir desse gráfico você vai conseguir equacionar a maioria das perguntas que estão sendo feitas nos demais exercícios. Boa sorte para todos. Abraço.